Olá, amigos, graça e paz abençoados. Olá, vocês que me acompanham aí, estão me acompanhando nos vídeos aí. Queria perguntar para você, meu amigo, como você se vê hoje, nesses dias em que nós vivemos? Como você é convidado a congregar uma igreja? Qual é a tua necessidade em congregar, de ir a uma igreja? Qual é o sentido de você ouvir a palavra de Deus nos dias de hoje? Como você é ensinado? Como você é doutrinado? O que você tem entendido? Como que você vê que as igrejas hoje pregam uma doutrina diferente de cada igreja, cada congregação? Por que esse falso ensino? Por que uma igreja prega aquilo? Por que outra igreja prega aquilo? Por que uma igreja faz campanha, outra talvez não faz campanha? Por que as pessoas chamam as pessoas para ir para a igreja congregar, para ir buscar um milagre na sua vida? Por que as igrejas oferecem superfúgios? Por que as igrejas no dia de hoje, elas não são como os apóstolos antepassados, como os pregadores antepassados pregavam a palavra nos dias de hoje, chamando as pessoas a se reconciliar com Deus, a deixar a vida mundana? Por que nos dias de hoje eles não pregam a esse tipo de evangelho? Por que nos dias de hoje está tão difícil você congregar dentro de uma igreja? Por que para você é tão difícil você dizer sou membro daquela igreja? Por que para você é tão complicado a saber que naquela igreja os pastores estão ensinando coisas que você sabe no seu coração que aquilo é errado, que aquilo não é verdadeiro, aquilo não vem de Deus? Gostaria que você, meu amigo, você que tem a palavra de Deus aí, a tua Bíblia, faz o favor, não para mim, mas para você mesmo. Vamos conferir na palavra de Deus o que nos diz. Meu nome é Antônio, eu não sou pastor, eu não tenho igreja, não cuido de igreja, porém, falo do amor de Deus, porque tenho amor a respeito da palavra de Deus. Deus me chamou para ministrar a palavra às pessoas, aqueles que são predestinados, aqueles que são escolhidos para reinar em vida. Então estou aqui para falar do amor de Deus, sem ter que chamar você, sem ter que dizer para você que você tem que fazer qualquer sacrifício para você ser abençoado. Não. Já quero dizer para você, meu amigo, que você já é abençoado. O ministério que Deus deixou a Paulo, deu a Paulo, a graça que ele deu ao apóstolo Paulo, em dizer aos romanos, aos coríntios, aos efésios, aos colossenses, aos hebreus, enfim, essas 14 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu a essas igrejas, a esse lugar. Então ele falava do amor de Deus, que já eram abençoados em Cristo. Mas você, no dia de hoje, você vê que eles chamam para que você venha ser abençoado agora. Se você fazer algo, se você se deslocar para algum lugar, se você ir, o que você vai buscar? Você vai buscar um milagre na sua vida, você vai buscar uma libertação. Então por que esse evangelho é tão diferente do evangelho que Paulo falava? Então vamos abrir a Bíblia comigo aí no livro de Filipenses. Livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, irmãos. Filipenses capítulo 3, aonde o apóstolo Paulo ensinava a igreja qual é a alegria que em uma igreja a pessoa deve de congregar. Qual é o sentido de congregar? Talvez para você haja muito sentido. Que talvez você está aqui dentro de uma igreja que é uma igreja fervorosa, que levanta você, o teu astral. Essa igreja que levanta o seu ânimo, mas levanta o seu ânimo carnalmente. E talvez você não tenha sentido ainda, não tenha visto que essas tal promessa que esses homens estão falando no dia a dia, essas tal promessas já se cumpriu lá no passado, na sua vida, já se cumpriu. Você é um abençoado em Cristo, você é uma nova criatura, mas esses ensinos do dia de hoje têm trazido a você a buscar algo para abençoar a igreja dele, a congregação dele, a vida dele. E na verdade você já é abençoado. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, estava dando um aviso aos filipenses. Então ele dizia assim, Filipenses
capítulo 3, versículo 2, dizia bem assim, o apóstolo Paulo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Amém, irmãos? Então, ele estava dizendo, cuidado com os falsos ensinos, a falsa circuncisão. O que é circuncisão? Aquele pacto que no velho passado as pessoas faziam sobre a lei. Então aquele pacto, aquela circuncisão, era praticada naqueles dias atuais. Então nós não devemos hoje a fazer um pacto como o seu pastor, ou o pastor da sua congregação, e você conhece algum pastor que diz para você: venha para a igreja, você vai fazer uma aliança com Deus, você vai se reconciliar com Deus hoje, você vai fazer uma campanha, você vai buscar pela sua família, você vai buscar libertação, você vai ser abençoado. Como? Que ele já não sabendo que você já é abençoado. Então, isso se chama uma falsa circuncisão. É um falso ensino, uma falsa doutrina. Então, ele está levando você a ter um conhecimento que você já poderia ter tido esse conhecimento um dia. Mas, como você se sente cansado, oprimido, abatido, talvez sem ânimo para congregar, porque talvez você viu o seu amigo, o seu vizinho, você viu sua família congregar em algum lugar chamado igreja, em algum lugar chamado congregação, e ela se decepcionou. Ela não alcançou o objetivo que ela gostaria de alcançar, porque ela frequentou um lugar aonde ofereciam algo para sua carne. Então, esse falso ensino, essa falsa circuncisão, o apóstolo Paulo está com cuidado com os obreiros fraudulentos, cuidado com os falsos apóstolos. Então, será que hoje essas igrejas estão pregando o evangelho da graça de Deus? Estão pregando o que nos dias de hoje? No que você está sendo alicerçado? Então, estava dizendo, cuidado com a falsa circuncisão. Ele diz assim no versículo 3: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. O apóstolo Paulo estava falando, não devemos de confiar na carne. O que é confiar na carne? O desejo de todo homem, de todo ser humano, toda pessoa, é ter uma vida abençoada, é ter um desejo de ter uma boa casa, um bom carro, de ter uma boa família, de ter um bom testemunho de vida. Mas o maior testemunho de vida é a sua convivência por dentro da palavra de Deus, na graça de Deus, através do conhecimento. Então, esses dias atuais que vivemos, esses dias de hoje, está sendo um dia difícil de você congregar, porque você vê coisas absurdas, vê coisas que você jamais imaginaria, e talvez nunca ninguém falou para você que nesses dias, como nós estamos vendo nos dias de hoje, surgiria tais prodígios, tais falsas circuncisão, tais falsos ensinos, como nós vivemos no dia de hoje. Então, esses falsos ensinos, você pode ser abençoado carnalmente, mas espiritualmente, o seu fortalecimento, talvez ele não vai se desenvolver, porque você está sendo tratado como criança. Você está sendo tratado como uma pessoa sem se desenvolver espiritualmente. E para eles isso se parece fonte de lucro, de objetivo. Mas para a vida deles, vida material deles, porque eles são carnais, são fraudulentos, são pessoas que não têm o amor de Deus em seu coração, para que venha praticar a piedade, a vontade, o amor de Deus para com o seu próximo. Então eles pensam na vida material deles. E talvez você, meu amigo, minha irmã, que me ouve, a sua vida tem sido comparado como esses dias atuais que você está vivendo. Você tem buscado pela sua vida? Você tem encontrado um fortalecimento espiritual? Ou você tem ido fazer algo para que você possa ser abençoado? Será que você não sabe que você já é abençoado? Será que você não tem a noção de que Deus deixou todas as coisas para que nós despojássemos disso, vivêssemos disso, e nós praticássemos um pouco mais em conhecer a vontade do seu Criador, de Deus?
Então o apóstolo Paulo estava dizendo, cuidado, porque nós somos a circuncisão. Nós adoramos a Deus em espírito e gloriamos em Cristo. Então, como nós vemos nos dias de hoje, que é uma coisa tão interessante que surge no dia a dia. Então, começa pastores, formam-se bispos, logo são apóstolos. Então essas pessoas estão crescendo, se desenvolvendo carnalmente. Porque cada congregação, cada ministério, cada espaço, quanto mais eles se desempenham, aqui a igreja deles venha a crescer carnalmente, trazer uma multidão de pessoas, aí eles ganham títulos. Então eles começam a crescer. Hoje eles são obreiros, amanhã são pastores, depois amanhã são bispos, e logo chegam a ser apóstolos. Quando eles chegam a ser apóstolos, eles já abrem a sua própria igreja, e aí começam a ministrar a palavra. E aí logo vem os desejos carnais. Aí ele já pensa, poxa, Deus é quem está me capacitando. Deus é quem está me dando sabedoria. Então, logo surge na mente dele, ele começa a trabalhar em um sentido contrário. Não como o sentido que o apóstolo Paulo estava falando. Que a graça de Deus, somos abençoados, com todas as sortes de bênção. Então, logo ele começa a se desenvolver naquilo que vai chamar sua atenção, naquilo que vai chamar você para a congregação dele, para a igreja dele. E aí você, como está sem o sentido da orientação sobre a palavra de Deus, você busca em se encontrar na graça de Deus. Mas aquilo é uma falsa graça, é uma falsa doutrina, é um ensino errado, é um ensino que não vai se fortalecer em você para que você possa resistir os dias que virão. Então, ele estava dizendo que esses ensinos que eles estão fazendo é um ensino para a carne, mas nós se gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, ele estava dizendo, cuidado com esses falsos, porque tem muitos, né? Queria que você abrisse a Bíblia lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Então o apóstolo Paulo estava dizendo a respeito dessas falsas doutrinas, do falso evangelho. Então, ele estava dizendo, cuidado com essa falsa circuncisão. Então nós notamos que nos dias de hoje, as igrejas estão pregando aquilo que vai trazer um fortalecimento carnal. Então ele dizia assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4, diz assim, os falsos mestres, os perigos da riqueza. Ele diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, eu ensino segundo a piedade. Versículo 4 diz assim, enfatuado nada entende, mas tem mania por questões e contendas, de palavras que nascem invejas, provocações, difamações suspeitas, malignas, alterações sem fins, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Amém? Então, o apóstolo Paulo estava falando que esses homens, a mente deles é uma mente pervertida. Por isso que eles pregam o evangelho e as igrejas deles estão lotadas, estão cheias, porque eles estão oferecendo aquilo que vai te trazer um benefício carnal. Então, cuidado com o falso perigo, cuidado com a falsa doutrina, com o falso evangelho que estão pregando. Estão pregando um outro Jesus, estão pregando uma outra doutrina, aquilo que não é agradável e saudável a Deus. Então ele estava dizendo que, a respeito disso, ele estava dizendo, cuidado, eles têm a mente pervertida, são privados da verdade. Eles têm mania em questão, em discutir a respeito de dizer, porque eu sou baseado no apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fazia isso, fazia aquilo, entendeu? Então, se você for dar uma olhada à vida no ministério de Paulo, Paulo não fazia nada o que hoje fazem dentro dessas igrejas. Paulo não se baseava em nada dessas coisas carnais, porque para Paulo foi dada a graça de Deus, foi revelada a graça de Deus. E Paulo ministrava a palavra por amor, Paulo ministrava a palavra por amor ao próximo. Ele fazia porque ele se via uma obrigação, ele sabia que aquilo era coisas vindas do céu, vindas de Deus para ele, e para que o povo naqueles dias viesse se fortalecer em Cristo. Então aquele povo andava pervertido, aquele povo andava sofrido,
calado. Eles não tinham a capacidade, a mente de compreender as coisas. Então, foi dado ao apóstolo Paulo a graça de Deus, a revelar a graça de Deus a ele, para que ele viesse como um apóstolo fora do tempo, um apóstolo diferente, ministrasse a palavra como se fosse o contrário. Então, nos dias de hoje, aonde você vê esses apóstolos, como o apóstolo Paulo, que traziam uma palavra de fortalecimento, uma palavra que te traz ânimo, e você se sente abençoado. Não, hoje, nos dias de hoje, não se vê essas palavras. Você já viu quando você chega dentro dessa congregação, qual é a primeira coisa que o pastor faz para chamar a sua atenção? Como que ele faz? Ele já diz para a pessoa: você que tem teu testemunho, vem aqui na frente falar do amor de Deus, venha falar o que Deus fez na tua vida. Aí aquela pessoa vai lá e diz: olha, eu recebi uma bênção financeira, eu consegui uma casa, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tudo isso é de propósito, sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que os sinais irão acontecer àqueles que pregam a palavra de Deus. Mas não é esse tipo de sinais da carne, prodígios da carne, que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava falando de sinais maravilhosos, sinais de bênção, sinais que trariam a pessoa a compreender as coisas de Deus. Mas nos dias de hoje não vemos isso. Nós vemos as pessoas correndo atrás do vento, lutando por aquilo que não vai trazer nada em conforto na sua vida. Porque ele ganha hoje e perde amanhã. Ele recupera hoje, amanhã ele volta a cair de novo. Porque essas bênçãos são materiais. O apóstolo Paulo dizia: nós devemos de fortalecer em Cristo Jesus, não nos confiar na carne. Porque quando confiamos na carne, quando nós achamos que quando nós fizermos esse tal objetivo, essa tal campanha que nós vamos conseguir, nós estamos confiando na carne. Nós estamos dizendo que a nossa fé é naquilo que nós vemos, e não é naquilo que nós buscamos compreender através da palavra de Deus. Então a nossa fé tem que ser uma fé firme, uma fé que nós não precisamos ver, não precisamos fazer para alcançar, porque já somos alcançados pela palavra de Deus. Então hoje, o ensino hoje das igrejas são esses. Eles fazem você buscar por aquilo que para eles será uma fonte de lucro. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: eles têm a mente pervertida, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então ele diz: ó, irmãos, eu vou fazer. Deus me revelou um propósito. Olha, vamos fazer um milagre de Manassés. Os 7 mergulhos de Naamã, a campanha de Israel. Eu vou subir no monte, eu vou me consagrar, vou me jejuar, para que a sua vida mude. Entendeu? Então eles dizem que eles vão fazer isso para que eles possam ser purificados, a mente deles aberta, com os sentidos se voltados para Deus, não é verdade, irmãos? E são coisas carnais, e são coisas materiais. E aí eles iludem você a ir buscar isso, e você deixa de lado da palavra. Você escuta o que ele está passando para você. Você escuta o que o seu pastor está te direcionando. Aí a tua vida continua levando debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão. Então, cada vez que você participa de algo assim, você acha que você está se conquistando, chegando próximo a Deus. Mas na verdade você não está chegando próximo a Deus. Você está se afastando das coisas de Deus. A tua mente está privada, a tua mente está cauterizada, porque eles estão colocando os objetivos no dia a dia, porque você necessita. Mas o próprio Jesus falou: não busqueis as coisas, os bens materiais, mas buscais as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais. Não se acumulem para vós o ouro, porque a prata e a ferrugem corrói. Então busquem para vocês tesouros do céu, coisas que vão além do seu pensamento. A tua fé tem que ir além daquilo que você não vê. Então não precisa você dizer que você vai fazer tal coisa para você: eu vou conseguir tal objetivo na minha vida. Não. Creia que você já recebeu, creia que você já está abençoado. Lute, conquiste, trabalhe, busque, se empenhe. E isso vai acontecer na sua vida, irmão. Não que não existe o milagre de Deus. O milagre de Deus existe. E ele pode ser agora na sua vida. Mas eu não estou chamando você para você entrar num propósito, para você devolver algo para mim, para o meu ministério. Não sou pastor, eu não preciso do seu dinheiro. O apóstolo Paulo pregava o evangelho da graça, não porque ele queria pregar, mas porque ele tinha um desejo grande. Ele era um homem que se doou para Cristo quando Cristo alcançou ele. Antes ele vivia uma vida totalmente diferente.
com os seus ensinos que ele vivia, aquele estilo de vida. Então, eu estou resumindo, falando para você que nos dias de hoje, esses pastores não têm condição de voltar a mudar, conhecer a graça de Deus e pregar o amor de Deus na verdade. Porque a mente deles é pervertida. Então eles julgam em dizer que através dessa campanha você vai ser abençoado, porque a mente deles é pervertida. Supondo que é fonte de lucro, sim. É fonte de lucro, mas na verdade é para eles a fonte de lucro. Porque como que você vai fazer uma campanha, você vai buscar algo, então se você tem que ofertar. Quando você oferta, você não está ofertando para Deus. Você está ofertando para a igreja. Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer nada que é seu. Deus só quer seu coração. Deus permite que você congregue nesses lugares. Deus permite que você busque nisso o que você quer, porque você não quer ouvir a verdade, a graça de Deus. Você não quer se refugiar em Cristo. Então você quer andar na carne. Então Deus permite que você consiga entrar dentro dessa congregação, dessas igrejas, e você comece a trabalhar dessa forma. O seu pastor comece a romper tua mente, comece a colocar isso, que você tem que fazer isso, para que você venha a ser abençoado, venha a ser conquistado. Aí parece que as pessoas dão muitos testemunhos, aí você fala, eu preciso naquele lugar, eu preciso nessa igreja, esse apóstolo é um apóstolo enviado de Deus, ele tem uma unção. Então, essas pessoas gostam das coisas carnais. E as coisas carnais, elas trazem um benefício carnal. Coisas que são temporárias. São coisas que, quando você partir um dia desse lugar, você não vai levar. O que você tem que levar, um testemunho de vida, agraciado pela palavra de Deus, mas vida eterna. Então, esses dias que nós vivemos, são uns dias difíceis, uns dias em que não se encontram pastores, apóstolos, bispos, que venham falar do amor de Deus na verdade. Eles fazem como Jesus falou, eles rodeiam mar, terra, eles buscam para converter um, e depois que eles convertem um, talvez eles tornem 10 vezes mais filhos do diabo, por causa que a pessoa se esfria na fé. A pessoa se esfria na fé porque ela não consegue se fortalecer, não tem alicerce. É baseado em campanhas, é baseado em subidas a montes, é baseado em jejum, é baseado em oração, é baseado em tudo aquilo que não te traz fortalecimento. O que traz fortalecimento para você? Sim, é uma oração justificando no seu interior, no seu coração, fazendo um pacto com Deus, mas na fé, dizendo que a partir de hoje a minha vida será entregue a Deus, a partir de hoje eu me reconcilio com Deus, a partir de hoje não farei mais essas obras da carne, a partir de hoje eu me desempenho em conhecer mais a palavra de Deus, a partir de hoje eu confio que sou abençoado, a partir de hoje vou ofertar porque meu coração sente prazer em dar, em prazer de receber, em dar. Então, você não precisa fazer isso para que você venha ser liberto. Você já é liberto em Cristo. Então, ele estava dizendo, supondo isso, supondo que a piedade é a fonte de lucro. A fonte de lucro, sim. Então, quando você faz uma campanha, quando você faz algo assim, você faz para ajudar o seu ministério, aquela igreja. Então, para eles, é uma fonte de lucro. Então, eles dizem, olha, você tem que fazer porque está na palavra de Deus. Mas tem coisas que não existem. A palavra de Deus não diz que você tem que fazer uma campanha. A palavra de Deus não diz que você tem que fazer tal coisa para você ser abençoado. Somos abençoados lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu lá, foi consumado tudo. Então hoje, não tem escapatória, não tem como você dizer, mas eu tenho que fazer tal coisa porque o inimigo está me cercando, o mal está me arrodeando, entendeu? Então tem certas coisas que é imposto na vida da pessoa, é colocado para que a pessoa não consiga olhar com a fé, ele consiga olhar para aquilo que o seu pastor está chamando você, para aquele propósito. Então as pessoas estão cansadas, estão oprimidas, mas oprimidas por essa mente, essa mentalidade que eles repassam para as pessoas. Então diz, o versículo 6 diz assim, de fato grande é a fonte de lucro, a piedade com contentamento. Então, por que os pastores não pregam o amor de Deus com amor, sendo contente naquilo que eles fazem? Fazer por amor, fazer para trazer
um desejo, fazer por piedade, dizer, olha, eu me sinto abençoado, então eu quero que essas pessoas sejam abençoadas como eu sou. Eu não preciso levar essa pessoa a trazer tanto para a minha igreja, para que elas possam ser abençoadas. Se eu descobrir que na palavra já sou abençoado, então o apóstolo Paulo estava falando, cuidado com esses falsos ensinos, cuidado com essas falsas doutrinas. Isso vão te levar a você a decair da graça de Deus. Então diz assim no versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar nele. Versículo 8 diz assim, temos sustento e com quem se vestir, estejamos contentes. Amém? Veja se um pastor hoje vai pregar a palavra de Deus só para que você saiba que você é abençoado. Vê se você vai encontrar esses pastores fazendo isso. Muitos dos pastores fazem assim. Eles abrem sua igreja e lá no seu altar, lá na sua mesa, lá você vai ver. A maioria de todas as igrejas são assim. Lá você se encontra aquela mesa cheia de votos, cheia de envelopes, envelope para campanha, envelope para propósito, envelope para pagar aluguel, envelope para tantas coisas que talvez nem mesmo você pense em que você vai ajudar, como que você vai ajudar aquela igreja, entendeu? Então você vê naquelas mesas, tem DVDs, tem CDs, tem óleos para vender, tem tantas coisas que essas pessoas fazem para que possam perverter tua mente. Então, quando você começa a enxergar essas coisas, começa a ver essas coisas, você diz, como que na Bíblia, em que parte na Bíblia diz que aqui tem que fazer uma campanha, eu tenho que ir lá buscar um milagre, eu vou ter que ir lá buscar a toalhinha ungida, eu vou ter que buscar o óleo de Israel, eu vou ter que buscar o pão, eu vou ter que usar aquela água que o pastor levou lá no monte, ele trouxe para mim, levar embora. Então, como que você vai ver nesses dias atuais que nós vivemos, aonde que o apóstolo Paulo e outros apóstolos faziam esses tipos de campanhas? Aonde que eles apresentavam para que você viesse buscar algo para ser abençoados? Aonde você vai encontrar isso na palavra de Deus? Então o apóstolo Paulo estava dizendo que isso é uma fonte de lucro. Sim, a piedade é uma fonte de lucro. O desejo de te ajudar você, meu irmão, que você descubra que você é abençoado com todas as sortes de Deus, isso é fonte de lucro, mas espiritual, então não carnal. Porque tendo sustento com o que se vestir, estejamos contentes. Então se hoje esses homens tivessem que pregar a palavra de Deus, eles teriam que fechar a sua igreja. Porque as pessoas que congregam nos dias de hoje, elas não têm o amor de ofertar para a obra de Deus. Por quê? Porque eles não veem um ensino de bênção. Eles vivem um ensino carnal que eles são obrigados a ajudar. Só imposto o medo na vida deles. Os pastores assustam eles. Os pastores trazem doutrinas estranhas, doutrinas diabólicas, doutrinas que trazem a pessoa passar mal espiritual, sofrer, porque não conhecem a palavra de Deus. Então eles sobrecarregam as pessoas. Eles colocam essas pessoas debaixo de um jugo de escravidão que talvez se hoje mesmo Cristo parecesse e tivesse que fazer uma visita a uma igreja dessas, meu irmão, quando ele entrasse para dentro daquele lugar, eu acho que eles obrigariam até o próprio Cristo a se batizar novamente. Sabe por quê? Porque senão não existe conversão na igreja deles, irmão. Não existe conversão. Então, dentro de uma igreja se batiza uma vez, ou noutra igreja se batiza uma outra vez, ou noutra igreja se batiza uma outra vez, entendeu? Então você vê, na verdade, um falso ensino, uma falsa doutrina. Uma igreja tem que se batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí eles chegam em outra igreja, a pessoa diz, olha, você é batizado? Sou batizado. O que você é batizado? Sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é, meu irmão, você tem que se batizar de novo. Aqui na minha igreja, assim, a regra é assim. Olha, você tem que se batizar em nome do Senhor Jesus, entendeu? Então, aí começa o desentendimento. Então, por isso que as pessoas hoje já não têm mais o ânimo em congregar. Por que as pessoas hoje não se fortalecem mais? As pessoas aceitam a Cristo hoje e dizem que param de beber, param de fumar, começam a congregar, logo
eles são abatidos espiritualmente. Sabe por quê? Por causa que esses apóstolos, esses bispos, esses pastores, eles não estão nem aí com a tua vida. Eles não se importam com a tua vida espiritual. Eles se importam com a vida deles, a vida material deles. Então, se tivesse que eles pregar o amor de Deus, a graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, não temos sustento nem com que se vestir, estejamos contentes. Então, se tivesse que pregar por amor o Evangelho, você não ia se encontrar nesses dias de hoje. Muito poucos que tem, porque eles abrem um programa de televisão, logo você vê nos primeiros dias, eles fazem um programa até parecido com o que são abençoados, né? Eles demonstram, eles se fazem de ovelhas, mas por dentro são os lobos devoradores. Logo eles começam a oferecer Bíblias para você, CDs. Olha, ajuda esse programa, uma ofertinha de amor, com R$200, R$150. Eu envio essa Bíblia para você, eu envio esse CD para você, eu envio isso para você, lá no seu endereço, entendeu? Na verdade, ele está fazendo você comprar o objeto da igreja dele, entendeu? Você compra para você ser abençoado, e você pensa que através daquilo que você está comprando, você está sendo abençoado. Na verdade, você está abençoando a vida do seu pastor. Você está abençoando a vida material do seu pastor. Então, através de você, através de outras pessoas, esses apóstolos, esses bispos, essas igrejas, elas estão crescendo cada dia mais. Eles estão se fortalecendo em cima da sua fé. Porque você não tem se doado para Deus, não tem se entregado para Deus, entendeu? Então ele estava dizendo, pregar o amor de Deus é difícil. Pregar o amor de Deus as pessoas não querem ouvir. As pessoas dão mais crédito. Aqui que as pessoas dão mais crédito? Dão mais crédito daquilo que o pastor apresenta dentro da sua igreja. Você vai dentro da igreja, chega lá, o pastor está dizendo, hoje vamos passar pelas portas financeiras, buscar o seu milagre financeiro. Hoje vai abrir uma porta de emprego para você tem que passar por essas portas. Aí a pessoa passa pela porta. Nossa, recebi hoje, entendeu? Ele passou naquela porta e ele já disse que ele já recebeu, entendeu? O pastor diz, não, vai na fé que você já recebeu, entendeu? Na verdade, você nem precisava passar aquela porta. Cristo já passou por isso por você, entendeu? Então, você fala, eu vou ter que ir para a igreja lá, vou na campanha do sal grosso, entendeu? Eu vou passar pelo vale do sal, como as igrejas fazem, entendeu? Então, tudo isso são falsas doutrinas, são falsos ensinos. A Bíblia não diz que você tem que fazer isso. A Bíblia não diz que você tem que levar um óleo para a tua casa, fazer tal coisa, passar, entendeu? É a tua fé. Só a tua fé, o mover da tua fé, são coisas que você não precisa ver. Só falta você orar com fé, pedir para Deus que todas as coisas serão acrescentadas. Então, eles fazem tantas coisas, tantas doutrinas estranhas, tantos falsos ensinos, que isso aqui não te leva você a lugar nenhum. Só prende você dentro da igreja. Você só se prende naquela igreja por causa que o seu pastor está fazendo algo para ajudar você. Amém? Então você não deve se levar pelo seu pastor. Os pastores hoje em dia têm uma manha, tem um jeito de manipular a mente da pessoa. Eles usam as técnicas que nos dias de hoje está sendo muito apresentado. Eu tenho certeza que você tem visto tantas coisas na tua igreja, no lugar em que você congrega. Você vê pastores, como se dizem, muitos abençoados, entendeu? Dizendo que eles têm uma unção dobrada, uma unção que foi dada a eles. Na verdade, quando você olha esses pastores, olha, fica esperto, porque tem muitas coisas, muitos prodígios, muitos milagres que irão acontecer, porque o próprio Jesus falou, né? Que surgirão. Quando ele diz surgirão, não parecer, não, eles são do próprio lugar, são conhecidos teus, são pessoas amigas tuas, são pessoas que começaram a congregar em uma igreja e se levantaram pastores, se levantaram bispos, apóstolos, entendeu? E deram uma viradinha aí fora, conheceram as coisas carnais, entendeu? Se perverteram no evangelho, conheceram doutrinas diabólicas, entendeu? Aí vem, ele fica lá 2, 3 anos lá fora, logo ele vem com o seu paletó e passa o paletó e derruba as pessoas, amém? Aí você fala, nossa, que apóstolo, que bispo abençoado. Aí vem o pastor, ele levanta a mão e olha para você, olha aqui para minha mão, dá uma passada de mão, cai todas as pessoas no chão, entendeu? Então o apóstolo Paulo estava dizendo, cuidado com esses falsos ensinos, cuidado com essa falsa circuncisão, cuidado que isso aí são coisas da carne, são coisas materiais.
Então as pessoas no dia de hoje, eles procuram ver isso. As pessoas gostam de ver. As pessoas querem ver o que aquele pastor tem na vida dele, como que ele faz. Né? Então, quando você chega nesse limite, quando você é voltado para isso, você vai enxergar aquilo que você quer. E quanto mais você quer, a tua carne quer, a tua carne te guia você carnalmente para que você possa ver isso. Entendeu? Então o apóstolo Paulo está com cuidado. Cuidado com essas falsas doutrinas, com esse falso ensino. Então diz assim, o 8 diz assim, tendo sustento e com quem vos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Então, o apóstolo Paulo estava falando, cuidado. Essa fé que você vê, essa fé que esse homem está passando com o paletó, tudo isso é carnal, tudo isso é passageiro. São feitiçarias, são obras da carne, são truques de mágico, são coisas que vão perverter a sua vida, vão te fortalecer carnalmente. Irmão. Então cuidado com essas falsas doutrinas, com esses falsos evangélicos, com esses falsos pastores, esses falsos apóstolos que estão vestidos por aí, irmãos. Então, tem tantas coisas que talvez, irmãos, vocês deveriam de buscar mais na palavra de Deus. Talvez vocês deveriam de reconhecer aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário e não se entregar a esses falsos apóstolos, a esses falsos comentaristas, conferencistas, a esses que se buscam cada vez mais se fortalecer na sua vida. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo estava falando, olha, cuidado quando vocês verem essas coisas. Cuidado. O próprio Jesus falou, cuidado, que surgirão falsos apóstolos, falsos cristos, e farão muitos prodígios, muitos milagres. Entendeu? Então você olha nos dias de hoje, tem tantas coisas que acontecem no dia a dia, que nós ficamos sem desejo de congregar. Nós não temos ânimo para procurar uma igreja, congregar, porque falta desejo de vontade, porque você fica desanimado e vê que as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo manipuladas, porque esses homens só querem tirar aquilo que você já tem, aquilo que você já foi conquistado por Cristo. Então ele estava falando bem assim. Ele falou também, tem uma passagem, vamos olhar na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses diz assim, olha, 2 Tessalonicenses diz assim, olha bem, meu irmão, como é que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está muito próxima, porque nós estamos vendo tantas coisas de errado, tantos falsos ensinos, tantas igrejas que se abrem, tantas pessoas que se voltam para dizer, olha, eu não quero mais pertencer a essa igreja, Deus tem me revelado que agora eu tenho que ter minha igreja, entendeu? Então cuidado, meu irmão, cuidado que esses dias estão sendo muito perigosos para as pessoas que estão querendo conhecer a palavra de Deus e caem nos enganos, que caem no laço desses homens. Então diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ora, o aparecimento do ímpio é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Amém? Prodígios de mentira. Como que você diz prodígios de mentira? Como que você vê? Como que você identifica prodígios de mentira? Falsos milagres, falsas curas. Tantas coisas que você vê no dia a dia. Você vê pessoas transformando a água em vinho. Se você procurar aí no seu computador, na internet, você vai procurar falsas curas, falsos milagres, falsos prodígios, pessoas sendo curadas, pastores falsos, arrancando das pessoas a veia do pescoço, arrancando o coração das pessoas, como se isso fosse provável, Deus se agradasse dessas coisas, entendeu? Então você vê pessoas sendo exorcitadas
e as pessoas pensando que elas estão sendo curadas, né? Na verdade são obras de feitiçaria, sabe? Esses falsos pastores, eles pegam as pessoas de um jeito, na necessidade. Então, esses pentecostais, eles revelam a pessoa, que a pessoa tem um mal na vida dele, entendeu? Ele diz que tem obra de bruxaria, entendeu? Ele vai ver, ele vai tirar do seu corpo físico, ele tira tantas coisas que, se você procurar, você vai ver que são falsas doutrinas, falsos ensinos. Então, como que pode essas pessoas terem uma mente assim, em acreditar em tal coisa que você vê que aquilo é pura pilantragem, é pura sem vergonhice esses homens, entendeu? Então essas pessoas estão sendo enganadas. O apóstolo Paulo está falando, o aparecimento do ínico desses falsos apóstolos vai aparecer, eles vão aparecer com muito poder, eles vão aparecer com muita força, porque é dado para eles são ínicos, eles não estão para falar do amor de Deus, eles estão para fazer aquilo, para perverter até a sua vida, irmão. Então diz assim, no versículo 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação de erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. Amém? Então talvez você fala, nossa, mas esse rapaz, esse Antônio aí, fica falando como se ele tivesse um conhecimento tão grande. Nossa, como ele tivesse isso. Não tem isso nenhum. Meu. Apenas medito na palavra. Apenas busco conhecer a graça de Deus através da palavra. Amém? Eu busco conhecer aquilo que está na palavra. Se está escrito, eu creio. Então diz, por esse motivo Deus manda a operação de erro. Talvez você possa me criticar, falar, nossa, você não acredita no milagre de Deus, você não viu aquela pessoa curando aquela pessoa na hora. Olha, meu, te digo uma coisa, eu acredito no milagre espiritual. Milagre espiritual, aquilo que eu não posso ver. Aquilo que eu não posso. Eu não preciso ver uma pessoa ser curada na hora, entendeu? Basta crer. Eu creio que o milagre existe. E o milagre existe na minha vida, na sua vida. Então, por isso Deus manda a operação de erro. Usa essas pessoas para que possa te enganar. E você, quanto mais você busca a sua cura carnal e não quer ter um prazer em se chegar a Deus através da palavra de Deus, você é enganado. Você vai até essas igrejas porque você quer se curar. E talvez, se você falasse para Deus, olha, meu Deus, coloca uma bênção na minha vida, eu quero procurar conhecer o Senhor cada vez mais, eu quero saber mais como é que funciona essa vida, como é que nós vamos viver futuramente, entendeu? Não, a pessoa só tem desejo carnal, então Deus envia essa operação de erro, esses falsos apóstolos, que fazem tantos prodígios e mentira, para te enganar, meu irmão, para que você depois não tenha vantagem. Então diz assim, por esse motivo, pois que Deus manda a operação de erro para dar crédito à mentira. Talvez você tenha dado tanto crédito à mentira, e talvez você tenha deixado despercebido passar uma pessoa humilde, um amigo seu, aí que falou do amor de Deus, tão simples para você, falou com uma grandeza, mas você não deu crédito porque a pessoa não era pastor, porque a pessoa não estava bem vestido, entendeu? Talvez por isso que a tua vida tenha sido enganada, por isso que está tantos anos dentro dessa igreja aqui, e fazendo voto, devolvendo dízimo, dando oferta, e a sua vida hoje se levanta, amanhã você decai, e você está uma luta contra o diabo, contra os demônios da tua vida, e você não consegue se libertar. Seu pastor ora hoje para você, amanhã você manifesta de novo, e o mal está na tua vida. Talvez é por causa disso, você deu crédito à mentira, e por você não dar crédito à verdade, você está sendo enganado todo esse tempo. Dê mais crédito à verdade, busque mais se fortalecer na palavra, que a tua vida pode ser mudada, pode ser restaurada ainda há tempo, meu irmão. Então diz assim, versículo 2, a fim de que sejam julgados todos, quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram-se na injustiça. Amém? Então, o apóstolo Paulo estava falando, quanto mais você busca nessas igrejas, quanto mais você pensa em procurar essas igrejas, e você não consegue
se fortalecer em Cristo, é porque você está sendo enganado. É porque você está sendo enganado. Porque quando você procura compreender a palavra de Deus, através da Bíblia, através da palavra de Deus, e você se encontra agraciado, se encontra fortalecido, você não precisa buscar milagre carnal. Você determina a bênção na sua vida aqui onde você está, ali na tua casa, para o seu amigo, seu parente. Você mesmo é capaz de determinar um milagre na sua vida. A fé em Deus não precisa você se chegar a uma igreja e ter que participar de algum ritual. Essas igrejas hoje, eles adaptam, eles colocam coisas na sua mente para que você possa entender que aquilo é um ritual sagrado. Você tem visto aqui na televisão, que agora estão usando muito nas igrejas, aí eles colocam uns títulos bonitos na programação. Venha para a grande concentração, venha para o grande ritual, um desmanche do mal na sua vida, um desmanche de macumbaria, feitiçaria, entendeu? Então isso são obras carnais. Esses pastores, eles inventam esse mal na sua vida. Esses pastores, eles inventam que você tem algo mandado, entendeu? E aí você busca nesse título que eu estou falando para você. Você busca nesse ritual. E toda seita, ele usa esse gesto em ritual. Não existe ritual. Existe a Bíblia, a palavra de Deus. Vireis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você se busca nisso, você está correndo contra o vento. Você está correndo contra a palavra. Se empenhe-se em conhecer mais a graça de Deus. Então o apóstolo Paulo estava falando bem assim: olha, eu sou perseguido, eu sou massacrado, sou humilhado, porque eu tenho me doado para Cristo. Então eu vivia uma vida se despojando das coisas, bens materiais, vivia debaixo da lei, vivia debaixo dos rudimentos. Então fazia a minha ignorância, mas não conhecia o amor de Deus. Quando fui chamado, entendi que a minha vida era diferente. Então, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Paulo diz bem assim, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, diz assim: cometi eu, porventura, algum pecado de fato, de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Paulo fazia por amor, pregava o Evangelho de graça. Paulo não chamava ninguém para uma campanha. Paulo não trazia ninguém para ir buscar a toalhinha da bênção, o sangue de Jesus, sabe? Paulo não fazia nada disso. Paulo não tinha nada com esse negócio de carnalmente. Paulo falava do amor de Deus com grandeza, com espiritualidade. Então ele diz: eu anunciei o Evangelho gratuitamente. Olha o que ele falou, versículo 8, assim: despojei de outras igrejas, recebendo salário para vós poder servir. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele deixou de ganhar o salário dele para que possa falar do amor de Deus livre, de boa mente, de boa vontade. Talvez você dando crédito aos pastores porque eles estão dentro de uma igreja, porque eles são apóstolos, são bispos, entendeu? Então nós já vimos essa passagem atrás que ele estava falando: cuidado com esses falsos ensinos. Porque eu me deliberei, eu me voltei para o Evangelho quando Cristo me chamou. Ele falou: tudo que eu tenho aprendido, eu tenho deixado pelo amor de Cristo. Eu tenho deixado pelo amor de Cristo para que eu possa falar para vocês das grandezas de Deus. Então ele falou: por acaso eu pequei de estar falando a verdade para vocês? Por acaso eu estou fazendo algo de errado, falar de vocês a verdade? Por que vocês não creem na minha pregação, na minha palavra? Por que vocês dão crédito a esses pastores aí que estão chamando vocês para se beneficiar da vida de vocês? Ele estava falando: cometi algum pecado por isso? Se ele deixou de outras igrejas para pregar o Evangelho, tem muitos pastores que nos dias de hoje, se ele souber que o pastor quer transferir ele para tal lugar, olha, irmão, ele abre uma campanha agora mesmo para arrecadar dinheiro para a igreja, para que ele possa ficar naquele lugar que ali ele está sossegado, ali ele vê um povo tranquilo, que ele sabe que ali ele pode tirar algo da pessoa, entendeu? E você conhece, sabe o que eu estou falando, sabe que existem essas pessoas ali para tirar aquilo que você tem, irmão, entendeu? Então ele falou:
Olha, eu deixei dessas igrejas aqui, eu vivia debaixo da lei, debaixo desses rudimentos, e para mim era muito bom como eu vivia, mas eu deixei pelo amor de Cristo. Agora eu estou pregando a graça de Deus. Isso é errado, falar do amor de Deus, a imunidade de Deus? Diz assim: e entanto, entre vós, ao passar as privações, me fiz pesado a ninguém, pois, ó irmãos, quanto vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardarei, e me guardarei de vós, de ser pesado. Paulo falou: olha, a partir de hoje, estou falando, eu não quero ser pesado na vida de vocês, eu não quero cobrar de vocês nada, eu não quero chamar vocês para essas campanhas, eu não quero chamar para vocês se libertarem, eu quero chamar para que vocês possam ouvir o Evangelho da graça de Deus e serem livres desses fraudulentos. Então ele estava dizendo assim: a verdade de que Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória das regiões da Acaia. Amém? Então, o apóstolo Paulo estava falando: olha, eu não posso anular aquilo que Cristo me deu. Eu não posso anular aquilo que me foi revelado. Então, para mim não foi revelado fazer campanha nenhuma, para mim não foi revelado nada para que eu possa trazer você aqui para entrar uma igreja, para que eu possa tirar. Eu prego o Evangelho da graça de Deus por amor, para que vocês possam ser livres desses fraudulentos. Então diz assim, no versículo 12: por razão é que porque não vos amo, Deus o sabe. O apóstolo Paulo está falando: por essa razão que estou falando para vocês, que eu não vos amo, que eu não gosto dessa situação, o apóstolo Paulo dizendo, porque eu sou contra esses apóstolos, que eu estou dizendo que eles estão fazendo coisas erradas. Só Deus sabe. Deus sabe que eu não amo eles, eu não gosto da atitude como eles fazem, porque isso é errado, porque isso não foi dado a minha revelação, a mim fazer esses propósitos, chamar você para esse objetivo. Então ele falou: por essa razão, só Deus sabe. Mas o que faço, farei para cortar a ocasião daqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Amém? Então, eu, no meu ver, irmãos, eu sou abençoado em Cristo. Eu não preciso buscar por libertação, porque sou liberto em Cristo. Eu não preciso buscar em uma campanha, que sou abençoado, porque Deus já derramou as bênçãos sobre aqueles que buscam conhecer a graça de Deus. Deus, Ele nos deu todas as coisas conforme cada um a sua fé. Se você tem fé para que você possa buscar uma campanha e buscar o óleo de Israel, para que você possa buscar a água santa, a água benzida, irmãos, isso tem sido o contrário da palavra de Deus. Na verdade, a sua fé é só a palavra de Deus, é só a ministração da palavra. Se você creu na palavra de Deus, será abençoado. Se você não creu na palavra de Deus e deu crédito àquilo que eles estão passando para você, você irá se beneficiar daquilo que você está buscando. Então eu pergunto para você: no que você está buscando? O que você quer da sua vida? Então, quando o apóstolo Paulo está falando que muitos, os seus próprios ministros, se transformam em ministros de justiça, então ele está falando: olha, eu sou contra isso, eu não acho certo, vivo minha vida segundo a graça de Deus, e eu não tenho nada a ver com essa vida que eles levam. Eu sou um apóstolo diferente, eu sou um apóstolo que foi me dado a revelação da graça de Deus, e eu não me volto para esse tipo de coisa. Então, eu faço de graça porque amo o Evangelho, e busco naquilo em que foi me dado. Aquilo que foi dado para mim, para você, a todos, é só conhecer a graça de Deus. Então, quero dizer para você, meu amigo, que está sendo difícil nos dias de hoje ministrar a palavra, está sendo difícil hoje falar do amor de Deus, que as pessoas não crerem mais na palavra de Deus.
estão pregando um evangelho carnal, um evangelho que está sendo modificado, doutrinado pelos pastores, por esses evangelistas que dizem ter muito ser estudados, né? Se buscam tanto em conhecer a palavra de Deus nos estudos, esquecem que Deus já os abençoou com uma sabedoria eterna, uma sabedoria divina. Então eles já se perverteram desse evangelho, não querem falar dessas grandezas de Deus, porque isso não dá lucro. Então se os pastores hoje tiverem que tirar essas campanhas das igrejas, eles vão ter que fechar as igrejas deles. Então eles não querem fazer isso, eles não querem perder o sustento deles, eles não querem perder o trabalho deles, eles querem viver dessa forma, irmãos. Eles querem viver trazendo você para eles cada vez mais, você levando sua família, eles vendo você como fonte de lucro. Quando você já entra dentro de uma igreja, o pastor já fala, chegou meu 10%, chegou meu dízimo, chegou minha oferta. Olha, hoje vai ser tanto, hoje eu vou arrecadar tanto. Então, para eles é fonte de lucro. Você é fonte de lucro, meu irmão. Então, você não se deve deixar se levar por essa falsa doutrina, por esses falsos apóstolos. Então, quando eles verem você como 10%, para eles é fonte de lucro. Pergunta para o seu pastor se dá para fazer uma campanha sem você pagar. Daí ele diz que você não pode ser abençoado. Então, ele quer dizer que você tem que dar para você receber. Mas o dar, o que quer dizer o dar? Entregar seu coração. Mas eles dizem que você tem que dar o seu tudo. Você tem que ser fiel naquilo que você ganha. Mas o que você ganha de você ir para a igreja? Você ganha o ensino que você primeiro tem que doar para depois você receber. E pelo contrário, o apóstolo Paulo estava falando que primeiro você tem que doar seu coração para Deus. Então eles deveriam me ensinar isso, que você tem que doar seu coração. Aí você será abençoado. Mas não, então eles se fazem de tolo, mas eles sabem o que estão fazendo. Então eles colocam na sua mente que você tem que ser um dizimista, primeira coisa, senão o mal vai entrar na sua vida. E pelo contrário, primeiro você tem que conhecer a palavra de Deus, logo depois você vai ver como é que é a palavra de Deus, você vai entender qual é o resultado daquilo que você vive, como que você acha que é a melhor forma de você ofertar, dizimar, e você vê para onde está indo essas ofertas, esse dízimo, vê se a tua congregação está crescendo por causa das ofertas, se está crescendo carnalmente, se está crescendo espiritualmente. Então aí que você vai começar a entender se na verdade isso está sendo beneficiado a alguém ou a eles. Então a partir desse momento, quando você começa a ter uma visão e você vê que a sua igreja está crescendo e a sua vida espiritual não cresce, pode saber, não, você está num lugar errado. Você está num lugar que você não tem saída. Num lugar que se você se deixar se levar por isso, você vai tratar essas pessoas até o final da vida. E pelo contrário, o pastor que é o pastor de verdade, que cuida da sua igreja, o pastor que cuida das ovelhas de Deus, na verdade ele deveria de ter o seu próprio trabalho, trabalhar, pregar o amor de Deus por amor ao Evangelho. Isso sim, isso é aprovado por Deus e é aprovado pelos homens. Então, quando você encontrar uma pessoa dessa que faz esse tipo de coisa e vê que o ensino dele traz resultado, aí sim, meu, vai e congregue nesse lugar, busque, se fortaleça. Aí sim você vai ver um crescimento e você vai ver seu pastor abençoado, você abençoado, porque ele está ministrando a palavra de Deus conforme a graça de Deus. Ele não está iludindo você, meu irmão. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que eu tenho a honra, eu tenho a graça, eu tenho o amor de ministrar a palavra de Deus, mas eu não tenho igreja. Eu ministro a palavra de acordo com a palavra de Deus. Então, se talvez você achou pesado, talvez você disse que essa palavra aqui não é para você, talvez você não gostou desse vídeo, talvez você não gostou do que estou falando, irmão. Eu não estou falando para agradar você, estou falando para que você possa se reconciliar com Deus e você ter uma vida espiritualmente beneficiada pela palavra de Deus, logo depois sua vida material, sim, porque as bênçãos de Deus, elas decorrem conforme a sua fé. Então, eu não me vejo como uma pessoa que estou querendo algo de você. Prego o Evangelho por causa das grandezas de Deus. E o Evangelho deve ser ministrado com amor. Então, se você gostou, beleza. Se você não gostou, não posso fazer nada. Mas a palavra de Deus é para quem crê, para aqueles que querem conhecer as coisas de Deus. Talvez você hoje possa ter um pouquinho, um minuto de atenção e
tentar procurar na palavra de Deus, ver se não é isso que acontece nas igrejas. Então, fica aí um abraço para vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo fiquem com todos vocês. E até a próxima. Valeu? Até mais.